robôs e portas automáticas, as invenções de Heron de Alexandria durante o Império Romano no século I, ele criou portas automáticas, máquinas de vendas, robôs e até o motor a vapor. Costuma-se imaginar a antiguidade clássica como uma espécie de estagnação tecnológica. Entre as guerras greco-persas e a queda do Império Romano, são quase 900 anos em que nada de novo parece ter sido criado. Por isso, não deixa de ser inquietante descobrir que já existiam coisas como portas automáticas e motores a vapor. Como isso não levou a uma revolução industrial 1700 anos adiantada? Muitas obras de Heron de Alexandria, um dos maiores engenheiros e matemáticos da época, sobreviveram por intermédio dos árabes e se tornaram conhecidas no Ocidente na Renascença. Não sabemos muito sobre sua vida, e estudos acadêmicos foram poucos e esparsos, diz Serafina Cuomo, da Universidade de Cambridge. Heron viveu entre cerca dos anos 10 e 75, e provavelmente tinha um cargo no Museion, a primeira grande instituição de ensino do mundo, ligada à grande biblioteca de Alexandria. Precursor de Leonardo da Vinci, Heron inventou máquinas movidas por pesos, manivelas, água ou fogo. Como gênio italiano, também descreveu equipamentos de guerra, mas sua contribuição foi escassa nesse quesito, pois viveu no auge da Pax Romana, período em que os conflitos se limitavam a insurreições dos povos dominados. A natureza de suas invenções explica por que, afinal, não houve uma revolução industrial na antiguidade. Quase todas são instrumentos para encantar e divertir, e não para substituir o trabalho manual. No fundo, é simples, não houve revolução industrial porque havia escravidão, resume o historiador Pedro Paulo Funari, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Propor que máquinas fizessem o trabalho dos prisioneiros implicaria que esses deveriam ser trucidados. Na guerra, você mata os inimigos ou os poupa para serem escravos. Portanto, era considerado um ato de humanidade preservar a vida de alguém que poderia ter matado você, diz Funari. Heron de Alexandria foi um dos grandes nomes envolvidos com o estudo de engenharia e matemática. Ele viveu entre os anos 10 DC e 70 DC, no Egito Romano, lugar dominado pelo Império Romano na época. Heron fez contribuições significativas para o campo das ciências exatas e, acima de tudo, na geometria. Nessa área, sua obra máxima é a métrica, que ficou perdida no tempo por séculos, sendo encontrada somente em 1896. A obra é um compêndio na forma de 3 livros, cheio de fórmulas e regras recolhidas de diferentes fontes por Heron. Nela há, por exemplo, áreas e volumes de figuras planas e sólidas referente à antiga Babilônia. Sabe-se muito pouco sobre sua vida, muitos de seus escritos e desenhos foram perdidos no tempo. No entanto, com base nos remanescentes, acredita-se que ele tenha lecionado no Museion de Alexandria, local onde ficava a prestigiada Biblioteca de Alexandria. Isso porque, boa parte de suas notas escritas são direcionadas a cursos de matemática, mecânica, física e pneumática. Além do campo das exatas, o trabalho de Heron levou às primeiras pesquisas formais em cibernética, área oficializada apenas no século XX. Heron e a contribuição nas ciências exatas. O trabalho e estudo de Heron de Alexandria estão presentes na matemática até hoje. Apesar de seu nome ser muito mais lembrado por causa da métrica, ele também desenvolveu um método de cálculo interativo para encontrar a raiz quadrada de um número com precisão arbitrária. Atualmente, existe uma versão desse cálculo interativo empregado nos computadores. Heron de Alexandria, quem foi? Obra e legado na geometria, sua fórmula é constantemente usada para calcular a área de um triângulo usando somente as medidas laterais, conhecida como fórmula de Heron. No livro primeiro da métrica, Heron lista meios para descobrir a área de diversas figuras planas e aéreas de superfícies sólidas comuns. No livro segundo, o autor apresenta formas de calcular volume de vários objetos sólidos, incluindo 5 sólidos platônicos regulares. Além disso, no livro terceiro, Heron aborda a divisão de figuras planas e sólidas, de acordo com proporções específicas. Infelizmente,
Não são apenas fatos sobre sua vida que o tempo consumiu, mas também muito do seu próprio trabalho. Sobraram poucos estudos referentes à mecânica, por exemplo. Contudo, ficou o suficiente para desencadear mudanças na área. Invenções e legado. Heron de Alexandria colocava seus estudos em prática, o que resultou em invenções revolucionárias, as quais foram aprimoradas no decorrer dos séculos. Dessa forma, foi ele quem deu o primeiro passo para o autômato, que a grosso modo, é um robô operado de forma automática. Heron e sua máquina movida pelo vento. Assim sendo, por volta de 2007, um cientista da computação descobriu que Heron criou a primeira máquina guiada por um programa, assim como acontece com os computadores modernos. Por sorte, os registros chegaram até nós. Na época, a programação foi incorporada ao robô por meio de cordas, enroladas em sequências em volta dos eixos das rodas dianteiras. A máquina, por sua vez, era movida a trigo, conseguia produzir movimentos e até apresentar uma pequena performance. As criações mais notáveis de Heron de Alexandria. Dentre as principais invenções de Heron, podemos citar roda eólica operada por um órgão, que marcou o primeiro projeto de energia eólica de uma máquina na história. Bomba de força, bastante utilizada na sociedade romana. Hoje, podemos ver o legado dessa invenção nos carros de bombeiros. Fonte autônoma operada através de energia hidrostática, atualmente chamada de fonte de Heron. Um dispositivo detalhado como algo para controlar o fornecimento de ar ou líquidos, o que, mais tarde, ajudou no desenvolvimento da seringa. Máquina de venda automática, aquelas mesmas nas quais hoje nós colocamos a moeda para o produto selecionado cair da bandeja. O projeto Euliplan, esfera oca que funciona a partir do abastecimento de uma bacia com água para que, assim, o vapor seja produzido, por exemplo, foi criado com o intuito de gerar movimento. Posteriormente, passou a ser conhecida também como máquina de Heron ou máquina térmica de Heron. Apesar disso, Heron de Alexandria não ficou tão conhecido como outros pesquisadores e inventores do seu período histórico. Contudo, seus estudos e obras perpetuaram com os anos e ajudaram a aprimorar vários mecanismos que usamos na sociedade moderna.